Então, lembre-se, não tenha nenhuma expectativa com relação às coisas desse mundo, com as pessoas, não tenha nenhum tipo de expectativa com relação a nada e a ninguém. Nunca espere nada do seu trabalho, nunca espere nada dos seus filhos, familiares, amigos, etc. E nunca espere nada do mundo exterior. Nunca. Tem gente aí que é doida por futebol e fica torcendo pelo time, né? Isso é uma expectativa inútil e fútil. Então, não tenha nenhuma expectativa. Tem gente que gosta de, sei lá, desse futebol e fica doidinho pelo futebol. Não tem esse tipo de reação absolutamente inútil. E, principalmente, nunca espere nada das pessoas que você, entre aspas, ama. Nunca espere nada daquelas pessoas que você ama, pois qualquer expectativa do amor dado, por exemplo, aos filhos, isso simplesmente se tornará numa grande pressão para eles e se tornará num grande estresse, insatisfação, opressão, etc., para a própria pessoa. Isso vai roubar a sua liberdade, a liberdade do outro e a paz e a harmonia entre essas pessoas. Tanto para quem, entre aspas, doou e para as pessoas que recebeu. Porque veja que esse tipo de amor apegado sempre se tornará na imposição de obrigações e cobranças de ambos os lados. E aí não pode ter harmonia, tranquilidade, paz, etc. Sempre vai haver cobranças e sempre vai haver insatisfações e opressões. E isso não é amor. E se ambos têm que se submeter às obrigações e cobranças, isso definitivamente não é amor puro, desapegado, verdadeiro e divino, pois a imposição de obrigações e cobranças tornam ambos em escravos e submissos, limitados e infelizes. E como já dissemos, quando o doador sente que está amando, por exemplo, o seu filho, então isso não é amor verdadeiro, pois o doador do amor é absolutamente falso. Então, se você sabe quem você ama, isso não é amor. Ademais, o amor verdadeiro é aquele que flui naturalmente, automaticamente, ininterruptamente, diante de qualquer fato, circunstância da vida e diante de qualquer pessoa, pois a alma é a fonte eterna do amor verdadeiro, tá certo? Ela é direcionada a determinadas coisas ou a determinadas pessoas. É por isso que, se você sabe quem você ama, é um amor absolutamente condicionado. Isso, aliás, não é amor, é um mero apego a essas pessoas. É como a nascente da água, o amor verdadeiro, o amor real, é como a nascente da água, que simplesmente faz nascer a água. Vocês já viram o olho da água, né? Que aquilo lá fica brotando água dia e noite sem cessar. Então, é como essa nascente, o amor verdadeiro, sem ter a consciência que está formando um riacho. Vai brotando, brotando daquele olho d'água e a água não tem consciência que ele está formando um riacho, um rio, um lago, ele está formando as nuvens, o gelo, etc. Veja que, sendo o amor desapegado, isto é, sem o gosto, não gosto, sem o quero, não quero, quem emana não sente que está amando, pois é o estado natural da alma desapegada. Então, emanar amor contínuo, eterno, ininterrupto,
é da sua natureza, é da natureza da alma, é da natureza de Deus. Por isso que ele não sente que está amando, principalmente fulano e ciclano. Porém, quem recebe esse amor, esse tipo de amor verdadeiro, quem recebe nitidamente, vai perceber, pois é o amor puro, sincero, equilibrado, ininterrupto e divino. Então, quem emana não percebe, mas quem recebe, percebe nitidamente. É como a água. Quem bebe, percebe o valor da água. Quem bebe vai perceber o valor da água. Mas a água não percebe o bem que está fazendo. Por quê? É da sua natureza. É da natureza da água. Então, a água não sabe o bem que está fazendo, mas quem bebe, com certeza, sente o bem. Além do que, todos os apegados que, entre aspas, amam, sempre querem melhorar, fortalecer ou resgatar a pessoa amada. E essa é a típica atitude do apegado, orgulhoso, superior, convencido da sua grandeza em poder amar e socorrer os outros. Quando no máximo deveria estar servindo de exemplo, que com a sua força da sua fé inabalável, com a sua perseverança, coragem e determinação, servir de exemplo que qualquer um é capaz de se desapegar e se tornar na pessoa, na alma, idêntica a Deus. Portanto, leve a sua vida de forma leve, livre e solta deste mundo que não lhe pertence, absolutamente num estado contemplativo. Faça tudo o que você tiver que fazer no seu dia a dia. Faça tudo no seu trabalho, na sua família, no seu lazer, mas o resto contemple. Nunca persiga nenhum resultado nesse mundo material. Deixe tudo por conta e pela vontade de Deus. Isto é, não vive carregando o peso dos apegos dos quereres, os venenos desses quereres, as fraquezas dos não quereres. Não viva uma vida a favor e escravizada ao ego, pois desapegar é o seu serviço, é a sua missão, é a sua obrigação. E, claro, é o seu direito também. Então, o desapego é o seu prêmio e a sua recompensa. Você luta pelo seu desapego, você vai ganhar o prêmio e a recompensa, que é o próprio desapego. O resultado do seu esforço em praticar desapego é o próprio desapego, o desapego em si. E o despertar da alma é uma consequência natural dada por Deus. Então, não pense nunca em conquistar Deus, em fazer a alma se despertar. Isso, nenhuma mente tem esse poder. O único poder, o ponto máximo que um ser humano pode chegar é simplesmente eliminar esses quereres, neutralizar a mente, silenciar a mente. E o resumo de toda a jornada dessa vida é tornar a pessoa desafortunada pelo ego em pessoa abençoada pelo fortúnio da alma idêntica a Deus. E tudo isso se consegue simplesmente eliminando esses quereres, neutralizando e silenciando a mente. Então, mas com esse ego ativo, Deus e a alma se calam. A gente sempre falou, enquanto a ignorância está falando, a sabedoria se cala. Então, enquanto o ego está falando, Deus e a alma se calam. Portanto, não cometa o erro de dizer que Deus não existe. Quantas pessoas passando por crise, sofrimento, depressão, e aí chegam à conclusão que Deus não existe, de que Deus não fala com as pessoas, que Deus não atende às suas orações, os seus pedidos, etc. Porque
a ausência das manifestações de Deus só tem uma única causa: a presença do eu ego na mente da pessoa. Enquanto a mente estiver dominada, submissa e escravizada pelo ego, Deus e a alma jamais se manifestarão. E aí eles chegam à conclusão de que Deus não existe. A maior ignorância de uma pessoa. E a prova da ausência do ego é você aprender a viver e a caminhar sozinho nesta vida. Isto é, sem estar dependente de nada e de ninguém. Quando você elimina esses quereres, esses sonhos, essas metas materialistas, egoístas, materialistas, você se torna uma pessoa independente. Não vai depender nunca mais de nada e de ninguém. Por quê? Porque tudo lhe será acrescido, naturalmente, gloriosamente, automaticamente, abundantemente. Então, tudo isso a gente consegue apenas com o nosso silêncio mental. Uma atitude extremamente simples, mas extremamente divinizadora. Então, tire esses egos, esses quereres da mente. E sempre se lembre que as vontades de Deus, que os poderes de Deus sempre prevalecerão sobre qualquer poder, entre aspas, dos quereres. Não existe querer, sonho, objetivos do ego inferior que possa ser superior aos poderes de Deus, às vontades de Deus. Mas as pessoas inferiores acreditam que os seus poderes, dos seus quereres, sonhos e metas e objetivos são maiores e melhores do que as vontades onipresentes de Deus. Essa é a maior expressão da ignorância humana. Não existe expressão da ignorância maior do que querer que os seus quereres egoístas do ego inexistente sejam melhores e maiores e mais poderosos do que as vontades de Deus. Então, esse é o cúmulo da ignorância humana. Mas todo apegado acredita piamente e correm e dedicam a sua própria vida para o alcance desse objetivo inatingível. Aliás, os poderes do ego são sempre destrutivos e nunca construtivos. Destrutivos da sabedoria, esses quereres do ego são destrutivos da paz, do amor, da virtude e tudo mais. Portanto, pare de se convencer que os seus quereres dualistas têm o poder de proporcionar algum benefício na vida. Não, mas como não consigo? Eu trabalhei, sempre corri atrás dos meus sonhos, dos meus quereres. Hoje eu tenho 50 casas, 50 fazendas, 50 aviões, etc. E aí ele acha que conquistou alguma coisa. Tá. Só que isso tudo que ele conquistou não é dele e nunca será. O que é dele, ele nunca soube que é. É a própria alma feita à imagem e semelhança de Deus. Então, ao invés de ganhar alguma coisa, só perdeu. Perdeu as virtudes, a sabedoria, perdeu a paz, o amor, perdeu a própria identidade feita à imagem e semelhança dele. Então, teve só prejuízo nessa conquista, entre aspas, material. Isto é, em outras palavras, na vez de ter conseguido conquistar alguma coisa, não, muito pelo contrário, foi conquistado, usado, abusado e escravizado pelo ego. Mas ele se convence que conseguiu alguma coisa. É muita ignorância. E os apegados, sem perceber esses erros, se tornem pessoas perdidas e sem rumo certo e verdadeiro na vida. Viva para encontrar o poder da alma e de Deus. E só os apegados ficam distantes desse poder divino do Criador.
Se as pessoas apegadas soubessem do poder da alma e de Deus, jamais correriam atrás dos seus quereres ilusórios e inexistentes. Lembre-se, os quereres do ego não criam nada além de miséria, fraqueza e ignorância. Por quê? Os quereres do ego são causas negativas sempre e que vão trazer resultados e consequências igualmente desastrosos e ruinosos. E quem vive com fraqueza negativa, com essas negatividades e sofrimento, prova a sua separação de Deus e da própria alma. Quando você é a própria alma feita à imagem e semelhança de Deus, você não pode ter sofrimento, negatividade e muito menos misérias, fraquezas e ignorâncias. Tá certo? Então, quem vive nessa situação provam que está distante de si próprio e de Deus. É claro, está unido, está uno ao ego inexistente. Por isso que leva uma vida absolutamente oca e ilusória. São pessoas que vivem apenas mentalmente ligada ao ego dualista. E nenhum humano deveria estar vivendo separado de Deus, mesmo porque somos feitos à imagem e semelhança e principalmente porque somos unos e não separados de Deus. Portanto, sem o desapego que elimina o ego, nada vai te unir a Deus. Você pode ficar orando, rezando, decorando todos os textos sagrados do mundo, e isso não vai te unir a Deus, enquanto mantiver o ego, os quereres. E o desapego irá dissolver todas as dúvidas e te fará provar a verdade eterna da sua própria alma e de Deus. Mas isso é gradativo. Mas Deus deixará de ser um mistério para os desapegados. Comece a se desapegar e, proporcionalmente, Deus começa a se manifestar. Descobrirás que Deus nunca esteve se escondendo ou ausente da sua vida. Muito pelo contrário. É o apegado que estava se escondendo de Deus. Afinal, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ninguém pode se afastar daquilo que é onipresente. Então, é a própria ignorância do ego que faz a pessoa, entre aspas, se afastar daquilo que é onipresente. Então, Deus é eternamente onipresente e não tem como se separar dele. Então, é pura ignorância achar que Deus está separado dele. Portanto, boas práticas aí do desapego, boas práticas para neutralizar essa mente e silenciar a mente. E para isso, como a gente sempre fala, pratique a contemplação. Contemplação pura e simples. Está acontecendo o que for, simplesmente contemple. Contemple como a vontade de Deus fluindo na sua vida, na sociedade, na família, na vida dos filhos, simplesmente contemple. Não interfira com os seus quereres e não quereres. Afinal, foi você que deu as causas, que criou as causas das coisas estarem acontecendo. Então, contemple o resultado. Quando você contempla o resultado, você elimina as causas negativas e aproveita as consequências disso para conseguir se equilibrar, conseguir se iluminar, conseguir se neutralizar. E aí a iluminação é absolutamente certa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.